Bom, boa noite a todos. Vamos começar aqui no Centro de Estudos da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo. Eu queria convidar quem estiver... É um evento híbrido, né? Nós estamos tanto aqui na sala, do auditório da APNF, então estamos online também. Eventualmente, se forem chegando pessoas, vão se agregando aqui a nós, né? Eu queria convidar quem está presente e puder abrir o vídeo. Eu acho que vai enriquecer nosso diálogo, nosso debate, a gente poder se ver, percebermos aqui uns aos outros. Acho que sempre é muito bom. Às vezes as pessoas não podem, fiquem à vontade, mas eu não queria deixar de fazer o convite, né? Bom, eu sou Carlos Pires Leal e sou um dos fundadores da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo, que no ano que vem completa 25 anos, não é, de vida. E é um momento muito especial para a gente, porque a gente está esse tempo todo sem parar de fazer atividades, né, atividades ininterruptas. E agora, esse é o nosso centro de estudos, né? Ele acontece mensalmente, e aquelas pessoas que não acompanham as atividades, a Lília pode falar um pouquinho da divulgação. Nós temos um canal no Instagram. Nós temos uma página no Instagram, onde lá a gente consegue postar melhor, né, os próximos eventos, tanto os centros de estudos, como o grupo de estudo que está acontecendo, né, que é sobre psicanálise política, acontece quinzenalmente. Então, quem tiver interesse, junte-se a nós. E lá no Instagram da PNF vocês vão estar mais por dentro, né, dos próximos eventos e dos próximos planos da instituição. A associação mantém também uma clínica de atendimento. Isso. Não é? O nosso site, as pessoas podem se inscrever para atendimento através da clínica de atendimento da Associação Psicanalítica. E eu queria mencionar aqui a nova diretoria, que está começando aqui, né? Está pegando o bastão aqui do grupo ainda dos fundadores, né? E a gente tem hoje a presença aqui da Poliana Rocha, coordenadora geral da Associação Psicanalítica, a Michele Boldoeira, coordenadora de secretaria, a Marina Gripe, coordenadora científica. A Marina provavelmente deve chegar, deve estar chegando. A Ivana Neves, é a Ivana que está ali? Não. A Ivana Neves é coordenadora de finanças, a Lívia Moura Andrade, coordenadora de difusão psicanalítica e atividades institucionais. É um prazer que a gente esteja começando, né? As pessoas que estão conosco há bastante tempo já e estão assumindo essa coordenação, dando sequência à vida institucional, né? É um prazer para a gente, enfim, as pessoas que não conhecem, acompanhem nossas atividades e venham somar aqui. A gente tenta cultivar, então, esse espaço da psicanálise em Nova Friburgo. A conversa hoje, que eu gostaria que fosse uma conversa, né, é de um tema bastante interessante, complexo, né, e que é tornar-se psicanalista. É um tema, eu pretendo conversar um pouco com vocês durante 40 e poucos minutos, e eu gostaria depois de ouvir um pouquinho de vocês, né, sobre a experiência de vocês, como é que vocês avaliam esse percurso que cada um faz de uma certa forma, esse percurso, e que pode, sim, ser feito sempre de várias maneiras, né? E eu também queria assinalar, eu não assinalei, mas agora quero assinalar a presença do Paulo Bianchini, que está aqui, online, participando. Paulo é um membro convidado da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo, participa conosco há vários anos, com períodos mais próximos e outros mais distantes. Paulo é um psicanalista do Rio de Janeiro, é um analista de data, ele participa da formação, ele forma analistas através da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e, entre outras atividades, coordena grupos da observação da relação mãe-bebê, que é um curso básico, introdutório na formação psicanalítica da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro.
Então, Paulo vai certamente contribuir hoje com a discussão, já que ele é uma pessoa que participa há vários anos do processo formador de psicanalistas. Eu acho que não tem como falar muito sobre a ideia de tornar-se psicanalista sem dar um cunho da minha experiência, do meu percurso pessoal, não é? Já que esse percurso, ele, embora ele inclua, não é, um aspecto, uma dimensão institucional, formal, através de institutos de formação de psicanálise, no meu caso, eu sou membro também com funções plenas lá da Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro, mas esse processo de tornar-se psicanalista eu queria colocar como um processo, não é? É um processo que tem várias etapas, várias formas de apropriação absolutamente pessoal e que inclui uma dimensão íntima, não é? Além de uma dimensão formal, porque não é possível a gente se tornar ou ir se tornando psicanalista sem incorporar a psicanálise, né? Sem ter a psicanálise dentro da gente, considerando que a psicanálise é uma atividade, não é nem uma profissão no sentido formal, mas é uma atividade na qual a vida pessoal da gente está absolutamente implicada, não é? Talvez seja a atividade no campo das ciências, né? Se aproxima um pouco da experiência da arte, por exemplo, né? Onde a pessoa que exerce essa atividade precisa ter essa atividade profundamente arraigada, né? Na experiência emocional da gente, intelectual da gente, porque a gente usa, não é? A gente é uma pessoa total quando a gente está diante do paciente, embora com a função não é de analisar, mas esse processo é um processo onde a nossa pessoa inteira precisa estar disponível, precisa estar presente, né? E a gente precisa ir se apropriando de uma forma própria, né? Apropriando e próprio, eu acho que é uma coisa condizente, já indica mais ou menos do que se trata, se apropriando desse saber, não é? Dessa experiência que é atravessada pela relação com uma outra pessoa e pela relação, evidentemente, com a pessoa que a gente próprio é e com a possibilidade de uma percepção, não é? Da nossa intimidade, do nosso próprio psiquismo, dos nossos afetos, não é? E aí eu lembrei, assim, fui tentar alinhavar alguma coisa para conversar com vocês, e eu me lembrei dos meus primeiros contatos com a loucura e com os pacientes que sofrem, né, emocionalmente, quando eu ainda, durante o curso de medicina, mas antes ainda de cursar psiquiatria, eu queria já ter o contato com os pacientes com a loucura, e aí a faculdade que eu fiz tinha uma clínica de repouso, eles chamavam, que era uma clínica psiquiátrica em caráter de internação, e eu fui muito bem acolhido, porque disseram, então, para mim, vai, entra, né, e fica aí. Fica aí no sentido de ficar e depois sair, né? Mas conviva, observe, experimente, né? E eu, então, sentei num banco lá no pátio e fiquei lá sentado. Os pacientes chegavam, quem é essa pessoa? Havia um estranhamento. Havia um estranhamento também entre eu e os loucos, vamos chamar assim, né? E até que a gente fui me familiarizando um pouco mais, fui me apresentando, comecei a conversar de uma maneira informal, mais espontânea que eu pude ser na época, né? Mas aí aconteceu uma coisa curiosa. Quando acabou o tempo que eu ia ficar lá, eu então queria sair. E era uma clínica fechada, com portões altos e tudo mais, e ninguém me escutava. E eu não consegui sair durante mais de uma hora, porque eu batia no portão, eu tentava sair, e eu fiquei bastante angustiado, né?
com a ideia de não poder sair a hora que eu quisesse, que eu tivesse deliberado que estava bom, de bom tamanho a observação. Então, foi uma experiência muito angustiante, e eu, quando me lembrei disso, me lembrei de uma outra experiência também, aí, anos depois, quando eu já estava fazendo o internato, que é o último ano da escola médica, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, né? E aí o diretor era o professor Portela, Eustáquio Portela Nunes, que é um psicanalista muito importante na história, né, da psiquiatria, da psicanálise, mais ou menos trouxe a psiquiatria ao encontro da psicanálise, e era uma pessoa de uma capacidade intelectual, de uma sensibilidade, uma produção muito grande. E aí o professor Portela estava no auditório. O Instituto de Psiquiatria é uma clínica relativamente aberta, né? Fica no campus da UFRJ, da Praia Vermelha, no Rio, com árvores, um pequeno bosque e tudo mais. E as atividades acadêmicas eram feitas assim, tinha um auditório enorme, com a porta aberta, dando para o campus ali e para o Instituto de Psiquiatria. E os pacientes que quisessem tinham total liberdade de chegar e entrar no auditório, não é? Alguns prestavam atenção, outros tinham atitudes delirantes, surpreendentes, às vezes agressivas, mais raramente, né? Então, muitos alunos e residentes, quando iam assistir essas palestras, ficavam mais para trás no auditório e próximo à porta de saída. E o professor Portela, uma vez, falou uma coisa muito curiosa. Falou, gente, não tem saída. Não é? É um grande cabeção isso aqui. Nós não podemos nos livrar dessa cabeça, de uma porta de saída que nos exclua, não é? Que nos exile da própria mente. Ele tinha esse tipo de colocação extremamente rica. Não é? Então, eu acho que isso é mais ou menos nessa mesma linha, né? De que a gente não tem como não manter, querendo ou não querendo, uma porta de saída do nosso psiquismo, da nossa própria loucura pessoal. Não é? Não tem como a gente, embora astutamente o psiquismo também crie mecanismos de evasão, vamos dizer assim, né, da gente mesmo, quando a gente fica muito assustado com a própria loucura, enfim. E a psicanálise e o processo analítico e o processo de formação analítica tem fundamentalmente na familiaridade com a loucura, inicialmente própria loucura, para depois a gente poder também ter uma disposição, uma disponibilidade para ouvir e para conviver com a loucura dos pacientes que nos procuram. Não é? Eu lembrei também, ao fazer essa reflexão, da Gilda Sobral Pinto, não é? Que é uma psicanalista da Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro, nossa amiga aqui também, é filha do emérito Sobral Pinto advogado, não é? Que foi uma pessoa que participou da campanha da Direta Já e que defendeu muitos presos políticos e tudo mais, inclusive o Prestes, o velho Prestes, era uma pessoa admirável. E a Gilda tem um trabalho, Gilda é psicanalista e filha do Sobral Pinto, e ela tinha um trabalho onde ela fala assim, eu sou a psicanálise. Né? Então, é uma coisa assim, tanto impactante como é isso, eu sou a psicanálise. E aí o trabalho está disponível, depois que a gente tiver interesse, e ela fala sobre isso, né? Fala que a gente incorpora a psicanálise de um jeito tão próprio, tão não repetível, não igual, né? Que a gente precisa dizer, não, eu não porto, eu não possuo a psicanálise, eu não possuo o conhecimento psicanalítico, mas eu me tornei, né? Quando um conhecimento qualquer a gente se familiariza profundamente com ele, a gente se identifica com esse saber e a gente não mais agarra esse saber, se apropria, se apossa, né? Mas a gente se torna um tanto o próprio saber que a gente pratica e que nos inspira, né? Lembrei ainda de Winnicott, né? Quando ele em um dos livros, eu não sei qual é, ele diz, olha, eu vou falar aqui, vou escrever, no caso, espontaneamente, aquilo que está em mim, né? Depois eu tento saber o que eu roubei de quem. Né?
Então, ele já diz de saída que ele vai, de quem também é o conhecimento, não é? Ainda que esse conhecimento seja um conhecimento que vem de outros autores, que vem de uma tradição que nasceu com Freud, tem 120 anos e tanta coisa tão rica aconteceu depois de Freud. E o processo de tornar-se psicanalista, para ir fazendo sempre esse link, é um processo de uma apropriação, não é? Não, que não seja um processo predatório, vamos dizer assim, né? Um processo amoroso, um processo onde a gente vai incorporando e vai exercitando e vai transformando esse saber para torná-lo nosso. Tá? Então, essa é uma primeira questão que eu queria colocar aqui. Bom, o processo de tornar-se psicanalista, ele comporta dimensões diferentes, né? Então, tem uma dimensão institucional, uma dimensão social. Acima de tudo, é um processo de transformação do próprio psiquismo, né? Mas, como eu já falei, mas tem também uma característica, que tem uma dimensão institucional no processo de formação, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante a respeito de como eu vejo essa participação, esse atravessamento da instituição na formação de um psicanalista, né? Uma das ideias que surge sempre é assim, a pessoa, para se tornar um analista, ele tem que ter talento. Qual é o lugar do talento pessoal? Não é? Tem pessoas que jamais, por não ter esse talento, jamais poderão ser psicanalistas. Eu quero deixar algumas questões em aberto, né? E porque se a gente carregar muito na mão nessa questão, a gente vai chegar num limite a considerar a psicanálise um saber não transmissível, porque não é o talento a gente não transmite. Então, como é que é essa questão do talento, enfim. Mas eu acho que uma questão assim que é vizinha a essa, mas não é exatamente essa, é essa disponibilidade que na minha vida fez parte, o meu interesse, né, assim, muito cedo por conhecer isso que se chama do louco, o sofrimento do louco, o desejo que eu não sabia, até hoje isso de alguma maneira é uma questão em elaboração dentro de mim, mas como é isso, né? De ter essa sensibilidade, essa disponibilidade para esse contato com esse outro que vive uma situação de enlouquecimento. Eu já adianto uma questão que também vem de Freud, né? É que ele dizia, né? Quando a gente vai dormir, por exemplo, a cada noite, a gente tem um processo que tem aproximações com a loucura, que é o processo do sonhar, né? Eu estou falando agora do sonhar noturno, que acontece quando a gente vai dormir, né? Então, ele diz tanto a questão do infantil, do primitivo e da loucura. O Freud teve a genialidade de ver isso, inclusive, em si próprio, não é? E a psicanálise surge bastante disso, né? Da ideia de que a loucura é uma experiência constitutiva, né? Ela faz parte da gente necessariamente, né? Bom, uma outra questão que eu quero tocar aqui, eu quero ouvir vocês também, repito, eu não quero monopolizar a palavra, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para vocês, mas para que foi criada a psicanálise e o que sustentaria a permanência da psicanálise num contexto histórico e cultural tão diferente do contexto histórico e cultural do século XIX, não é? Quando foi criada a psicanálise. Eu vou aqui arredondar, simplificar um pouco a história, mas a psicanálise tem um marco inaugural que é exatamente o trabalho dos sonhos, não é? Em 1900. A publicação em 1900, mas já a escrita do trabalho em 1899, mas Freud sempre considerou a sua obra, a revelação que se apresentou a ele, mais fundamental, e, enfim. E nessa época, na Europa, em Viena, no final do século, tinha uma cultura e questões
bastante diferente das nossas, né? E que, entre outras coisas, né, produzia muita música clássica, uma vida cultural muito valiosa, né? Mas produzia também os neuróticos, especialmente os histéricos. E aí, quer dizer, estou fazendo uma coisa bem panorâmica, um trabalho do Freud de 1908, que chama-se A Moral Sexual Civilizada e o Nervosismo Moderno. Moderno da modernidade de então. Não é? Então, a questão da histeria dizia respeito a conflitos e a dificuldades na vivência mais plena da sexualidade das pessoas, né? Na época, isso aparecia predominantemente em mulheres, embora a gente saiba que a histeria também é uma ocorrência que acomete os homens, né? Então, naquela época, a sexualidade era uma sexualidade bastante restrita, havia uma opressão, né, cultural bastante importante. A masturbação, por exemplo, era alguma coisa que era associada ao sofrimento emocional, toda sorte de inibições, né? O prazer sexual não era um prazer livre, se é que algum prazer pode ser livre, inclusive hoje, mas havia toda essa questão da moralidade da época bastante restritiva, né? Era basicamente uma sexualidade, uma prescrição de heterossexualidade, etc. Mas o Freud, nessa época, achava que a psicanálise poderia ajudar a modificar esse quadro através de reformas sociais. Ele achava que a psicanálise podia ter uma contribuição liberalizante em termos da moral sexual e da moral de uma maneira geral, e que isso poderia ter um impacto muito importante em termos de liberar, de tornar mais plástica, mais desfrutável a sexualidade, né? Mas depois, então, não custou muito para que a sexualidade fosse compreendida na complexidade que ela tem. Freud percebeu isso bem no início, né? Então, a sexualidade humana é marcada pelo narcisismo, pelo édipo, pelo mais além do princípio do prazer, não é? E, portanto, ela sempre seria reprimida, sempre haveriam obstáculos a essa livre fruição da sexualidade. Mas, evidentemente, que o tratamento psicanalítico, né, ajudou, não é, a liberar um pouco mais, a desreprimir, desrecalcar e poder com que pudesse compreender as formações sintomáticas, né? Basicamente como esse embate entre alguma coisa, uma força pela expressão da sexualidade, né? E pela inibição, pelos obstáculos que a própria cultura e a própria moralidade impunham. Bom, a gente faz um voo, então, de 120 anos, e a gente não pode, esse contexto atual é um contexto bastante diferente, né? Muita coisa aconteceu, mas aí eu pensei, assim como uma referência para os tempos atuais, a sexualidade na pós-modernidade, né? Como um deflagrador também de sofrimento. E eu pensei um pouco nas chamadas neossexualidades, né? Que foi um cunho, foi um conceito, né? Que a Joyce McDougall lançou em 1986. Ela era australiana, mas praticava a psicanálise na França, né? Como uma ampla gama de expressão das sexualidades e distintas formas de vinculação afetiva, não restritas ao sistema binário da sexualidade normativa bissexual, né? Então, na realidade, essas neossexualidades elas surgem a partir de outro tipo de experiência e de outra forma de expressão da subjetividade, né? Que não é mais a moral sexual, mas a ideia da própria vivência do desejo ou da ausência do desejo, da questão da simbolização, da questão da vivência da travessia, da experiência edípica e da subjetividade, da emergência da subjetividade no mundo como nós vivemos, né? Então,
essa é uma questão que eu queria discutir com vocês também, o que é que sustenta a psicanálise na pós-modernidade? Por que a psicanálise persiste, insiste, não é? E, enfim, se tornou uma prática disseminada, não é? De formas diferentes ao longo da história, mas no mundo inteiro. Não é? Nós fazemos parte, eu e Paulo, de uma instituição que está presente no continente americano, no continente europeu, não é? No continente africano, no Oriente, não é? Que é a Associação Psicanalítica Internacional, não é? Que nós temos hoje cerca de 13 mil colegas trabalhando em 5 continentes, né? E foi uma instituição fundada pelo próprio Freud em 1910. Então, o que é que fez com que a psicanálise, em cada momento, provavelmente, teve a sua forma de sustentação, os motivos de sustentação ao longo do tempo, mas eu queria conversar um pouco com vocês também sobre isso, né? Bom, vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, psicanálise para quê? Para quem? E atendendo a que necessidade? Para que a psicanálise? Para quem? A que ela atende? Né? Vamos pensar isso juntos, quer dizer, o que a cultura atual espera de nós, psicanalistas? Quem nos procura? Né? Houve uma experiência recente, agora planetária, né, que foi a pandemia, e, por exemplo, nessa situação traumática, súbita, né, com interferências assim agudas, abruptas e disseminadas, né, em todos os segmentos e todas as vivências culturais, que nos abalou de uma forma traumática a todos, né? E nós vimos nesse momento, por exemplo, isso é uma forma da gente se aproximar dessa questão, que a psicanálise foi convocada, né? Foi convocada. Quer dizer, nossos colegas, queria ouvir vocês depois, né? Enfim, tiveram um incremento nos seus trabalhos, né? Foram chamados para ajudar a digerir essa experiência inominável, estranha, né? Soturna, né? Que foi a experiência que a pandemia trouxe. E também, socialmente, não só na dimensão clínica que eu estou falando, mas na dimensão social, né? A gente foi chamado, televisão, mídia eletrônica, mídia impressa, o que está acontecendo? O que estava acontecendo com o psiquismo, o que estava acontecendo com esse susto, com essa desorganização súbita, diante das quais os nossos recursos mais habituais, por exemplo, de consumo, etc., né? Não deram conta. Não que a psicanálise tenha dado conta, mas a psicanálise foi convocada e isso talvez seja uma entrada para a gente tentar entender, e eu vou já passar adiante. Nessa semana, aliás, né, eu vi na primeira folha do meu caderno da Folha de São Paulo, primeiro caderno, né, falando sobre uma enorme procura de sites de pornografia, né, para um segmento de expressão sexual que são sexo praticado através de personagens de videogames. Né? Não sei se vocês viram isso. Extremamente interessante para nós entendermos isso, quer dizer, personagens de videogames desenhados, né? Quer dizer, um pênis quilométrico, toda uma forma, né? Inclusive com características perversas para a psicanálise, né? Quer dizer, de uso de bandagens, de amarrar pessoas, o super-herói se desvencilhando, né? Então, eu achei muito interessante, quer dizer, se a gente vai fazer uma analogia entre a sexualidade de 120 anos atrás e as questões, formas de expressão, subjetividade ou falta de subjetividade
implicado nessa concepção de expressão da sexualidade, né? Então, na realidade, a gente podia pensar, e a questão da subjetividade, eu acho então, que é central para a psicanálise e o lugar da psicanálise na cultura e o exercício da psicanálise. O analista, a gente podia pensar que é um artífice, né? É alguém que se familiariza com a subjetividade e que marca um lugar para vivenciar, para teorizar a respeito para captar, para escutar as manifestações da subjetividade e os impedimentos, né? E a própria dinâmica, não é? Da subjetivação e, especialmente, da dessubjetivação tão prevalente na cultura atual, né? Então, a gente podia pensar que a cultura participa de uma maneira muito específica dessa produção subjetiva, né? E nós, analistas, temos um instrumento, temos uma teoria, temos uma tradição de pensar esse caminho que torna o ser humano um ser humano subjetivado, né? Um ser humano que sonha, que produz, que pensa, que se vincula, né? Através do desejo, com a marca da fantasia, né? E essa estruturação subjetiva ela tem marcas e impedimentos bastante importantes de serem percebidos e que têm a ver bastante com bem-estar possível emocional, né? E as expressões até sintomáticas também. Bom, vamos lá. Eu falei do saber da psicanálise na teoria psicanalítica. Eu queria falar duas palavras sobre o lugar da teoria, né? Tanto quanto sobre o lugar da clínica, mas para que serve a teoria, né? E o processo de tornar-se psicanalista, como é que a teoria participa desse processo, né? Para que serve, quer dizer. Então, eu me lembrei de anos atrás, Benilton Bezerra, nosso colega, né? Da Sociedade do Círculo Psicanalítico, se não me engano, e o Benilton, então, fez uma analogia que eu achei muito interessante da teoria com uma rede de pescador, não é? Que ele lança na água e traz alguns peixes, quando tem, a melhor das hipóteses, né? E como se a massa da água fosse o real, vamos dizer assim, né? Fosse a totalidade. E a malha da rede, e o que ela traz, é como se fosse o que a teoria consegue captar desse real, não é? Ou seja, é muito pouco, né? Alguns elementos, a maior parte vaza, a maior parte fica lá, a maior parte não é capturável, né? Por essa rede constituída pelas nossas teorias. Então, é preciso prestar atenção nisso no processo de formação também, porque o processo de formação do psicanalista pode correr o risco, né, de tornar a questão da teoria tão pregnante, tão prevalente, dando uma sensação, né, de proteção a nós, né, uma pseudo-impressão de saber, de conhecer, e isso efetivamente não dá conta da experiência do encontro com o paciente e com a percepção, captação da subjetividade, da realidade, da história própria, enfim, do que a gente chama de autoridade. Na realidade, a autoridade da alteridade, né? A alteridade tem uma certa autoridade sobre nós, embora a gente tente, se apropriando da teoria, nos tornarmos uma autoridade, né, diante do desejo, da fala e do psiquismo dos pacientes, né? Hoje em dia há uma tendência que eu acho bastante rica, né, do que a gente chama de transescolas, né? Quer dizer, as pessoas não precisando
se definir, né? Eu sou lacaniano, eu sou freudiano, mas que a gente possa ter, quando possível, uma leitura abrangente do saber teórico, né? E de poder usar esse saber em conjugações absolutamente próprias da gente, de cada um, né? Mas que sirva ao nosso analisando, né? E não ao contrário, a gente tentar espremer o nosso analisando, no nosso saber, subjugar o nosso paciente, a nossa autoridade, certamente a gente não estaria ampliando o contato com o seu inconsciente, nem com a sua dor, e a nossa função seria uma função sedutora, né, de uma relação de poder, né, que não tem a ver com a psicanálise como eu compreendo, não só eu, evidentemente, né? Também desde o início dos pioneiros, como Ferenczi, né, analista criativo da primeira geração, já falava da necessidade, da elasticidade da técnica, né, e da gente criar um setting, quer dizer, um enquadro, uma maneira de ouvir, de conviver com o nosso paciente, que se adapte às necessidades do paciente. Então, tem alguém também que falou que as nossas teorias é como se fosse uma caixinha de ferramentas, não é? A gente está diante de uma situação e intuitivamente, não é uma coisa concreta, evidentemente, a gente abre a caixinha, o que eu preciso agora? O que está dentro de mim que pode facilitar a escuta, a interação, a compreensão de determinado paciente. Vamos adiante, a gente já está aqui perto da hora que eu quero chegar, né? Bom, a gente vive um mundo utilitário e no que pode se chamar assim, de uma pane lúdica, né? Não se brincar aqui, eu estou chamando de um processo criativo, plástico, interativo, né? E que como eu compreendo a psicanálise, como eu me apropriei da psicanálise assim, é uma atitude extremamente importante que o analista precisa ter. É brincar junto com o paciente, interagir, se deixar impactar por ele, mantendo-se no lugar, com a função analítica, né? Ferenczi pensou na análise mútua, né, que foi uma coisa interessante, mas que conceitualmente não se sustentou, que era mesmo o analista ser paciente do seu analisando e trocar de lugar, né? Mas fala um pouco disso. Bom, então, atributos do analista, eu poderia chamar o brincar, né? A disponibilidade para o encontro com o outro, né? O processo de se tornar analista, podendo aceitar essa viagem, né? Essa experiência que é sempre única com cada paciente, né? Não é repetível, e outros autores dizem que quase que a gente precisa refundar a psicanálise com cada paciente que a gente vier se encontrar. Então, isso é muito interessante, porque a gente também é um desbravador, a gente também precisa poder experimentar uma navegação, uma interação enigmática, disruptiva, desorganizadora potencialmente dentro da gente, não é? Para poder perceber e descobrir como caminhar, como captar, e atribuindo significados, sentidos àquela relação que sempre será única, né? Essa escuta psicanalítica é um atributo fundamental e o que significa essa escuta? Se fala muito, né? A escuta, como é que está a sua escuta, etc, etc, enfim. Mas, então, na realidade, essa é uma atitude, né? Que tem muito pouco a ver com o ouvido, né? Mas pode se dar através do ouvido, mas se dá também através... A gente escuta com os olhos, a gente escuta com a sensibilidade, né? E neste processo vai se formando na mente do analista, e isso vai sendo oferecido ao paciente, representações da sua própria identidade. Então, tanto o desvelamento quanto a construção de aspectos da identidade do paciente que estava inacessível, né? Ou sequer havia sido construído antes, né? Ampliando, então, o repertório para o paciente,
das formas de sentir, pensar e agir. Tá? Então, a escuta é isso. Eu tinha separado aqui, mas eu vou só indicar, não vai dar tempo, mas um livro que eu recomendo, que eu acho muito interessante, que esmiuça, né, assim, detalhadamente essa escuta analítica. É um livro chamado Escuta Psicanalítica, Métodos, Limites e Inovações, que é um livro do Salman Akhtar, A-K-H-T-A-R, Akhtar, lançado em 2016 pela Karnak Editora. Então, ele faz uma coisa muito interessante, porque ele define, por exemplo, 4 modelos de escuta, 8 tipos de silêncio, né? 6 tipos de escuta das ações do paciente e também elementos que impedem a escuta. Então, ele faz uma dissecação assim, detalhada do processo de escuta. Isso é tão interessante, né? Eu achei interessante também um colega, Leopoldo Nozek, de São Paulo, que fala: a gente pode imaginar um analista até mudo, eu até diria até cego, mas jamais poderíamos cogitar da possibilidade de existir um analista surdo, não é? E não é só surdo ontologicamente falando, mas é surdo de não poder ficar nesse lugar para que o outro emerja, né? E se construa subjetivamente com a nossa ajuda e também com a nossa transformação em paralelo, né? Bom, a psicanálise, política e instituição, né? Então, há uma ideia de que a psicanálise e o psicanalista deveriam ser não implicados com processos sociais. Isso tem a ver com o curso de vocês. Talvez vocês tenham alguma coisa a dizer para a gente também, né? Sobre a questão da desimplicação, abarcado por uma compreensão bastante simplista e até distorcida do que seria a neutralidade do analista, né? Então, o analista faz parte de um tempo histórico, o analista vive uma experiência social e cultural com consequências sobre a subjetividade, sobre o psiquismo, sobre a vida social, né? E que isso não é absolutamente uma outra coisa em relação ao que se passa na relação analítica, não é uma outra coisa em relação à formação dos sintomas e as perspectivas também de ampliação de uma liberdade de ser, né, dentro dessa cultura que tem determinadas características bastante problemáticas, dessubjetivantes, coisificantes, né? E isso não é alheio à história da psicanálise. Então, só citar brevemente que Freud era bastante sensível à questão social, lembrar que o psiquismo só existe a partir de uma experiência social grupal, que é o triângulo edípico, não é? Então, essa é uma vivência social, é uma vivência política, de certa forma, né? E Freud, curiosamente, isso foi recalcado, isso foi omitido da historiografia psicanalítica a respeito da sensibilidade social do Freud, né? E isso foi resgatado agora, foi muito, ainda é bastante, ainda bem comentado, sobre o trabalho da historiadora Elizabeth Danton, né? As clínicas públicas de Freud, psicanálise e justiça social, né? Que foi uma experiência social, comunitária, nas escolas, em ambulatórios públicos, na época de Freud. Estamos falando aqui de 1920, aproximadamente. Tá? Então, a psicanálise está atravessada pela dimensão política e é lamentável e é ideologicamente justificável, apenas ideologicamente de uma forma restritiva, empobrecedora, né? Achar que a psicanálise deve ficar protegida das questões sociais, quando isso não é possível e nem nos leva a uma prática de psicanálise implicada, reflexiva. Não é? Como é que a gente pode imaginar, não é, o exercício da psicanálise diante de uma sociedade injusta, racista, misógina, machista, desigual?
não é? Então, na realidade, se a gente pensa que a ética da psicanálise é o reconhecimento e a consideração pela diferença e pelo diferente, essas manifestações sectárias e violentas contra o outro, né? Na sua sexualidade, nas suas opções, etc., a psicanálise não pode existir. E na história da psicanálise, na época do fascismo, etc., a gente viu como a psicanálise foi esmagada. Então, também por isso eu acho que a psicanálise e os psicanalistas têm uma possibilidade, até um dever, eu acho, né? Não necessariamente uma militância política, isso fica a cargo de cada um, né? Mas de uma consideração dessa questão política, social, como um indutor, impactador, vamos dizer assim, da subjetividade e do sofrimento psíquico humano. Tá? Quero deixar isso aqui claro, isso no processo de formação psicanalítica precisa ser levado em conta. E os institutos de formação psicanalítica de várias sociedades têm crescentemente ampliado espaços de compreensão, de intervenção, de interação, né, social. Queria aproveitar já aqui, né, quer dizer, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro tem um projeto racial, social, né, onde pretende dar acesso à formação psicanalítica, que é um processo que não é simples, não é barato, não é curto, não é? E muitas vezes vinha sendo muito tempo inacessível a pessoas com maiores dificuldades financeiras, culturais, etc. Então, a Brasileira de Psicanálise tem um projeto racial, social, já está no 3º ou 4º ciclo de admissão na nossa sociedade de pessoas pobres, de pessoas pretas, de pessoas migrantes e de indígenas. Tá? Então, fora outros projetos, como o Projeto Travessia, de participação das escolas públicas do Rio. Então, a psicanálise está se abrindo e eu creio que uma formação psicanalítica precisa levar em consideração essa realidade. Eu estou praticamente terminando e queria, então, dizer sobre a instituição psicanalítica como uma instância da formação psicanalítica. Né? Então, eu acho que não é mandatório, o único caminho da formação de um psicanalista não é obrigatoriamente através de um instituto de formação formal, tá? Mas eu acredito, talvez porque essa tenha sido também a minha experiência, e se continuar sendo, eu agora tenho também uma função formadora, né, na minha sociedade, e tem sido uma experiência bastante rica, né? Mas eu acredito-se que a formação institucional do psicanalista, ela traz facilitações, né? Se a gente imaginar que uma sociedade de psicanálise é um microcosmo social também em si, né? Com toda a reverberação dentro da sociedade de psicanálise das contradições, da desigualdade, das intolerâncias, né? E isso, porém, né, sempre que possível, a convivência e o enfrentamento, a percepção dessa convivência social pode ser um objeto de observação pelos próprios colegas, né? Por outro lado, as instituições são assim um pouco como guardiães de uma tradição de um saber, né? De uma transmissão, de uma difusão e um guardião de uma tradição. Evidente que a tradição precisa ser também, de alguma maneira, enfrentada criativamente, né? Então, eu penso na tradição e na traição, né? Cada vez que a tradição é enfrentada e se der a isso uma conotação de traição a um verdadeiro saber, isso já é um sintoma, né, institucional que não é raro se encontrar, né? Mas que não invalida absolutamente a contrapartida a isso, que é uma convivência entre colegas, né? Isso que a gente está fazendo aqui dentro de uma instituição, né? É uma profissão muito solitária do psicanalista, a gente precisa trocar, a gente precisa enriquecer através da convivência os colegas, né? E o modelo de formação
institucional da brasileira, por exemplo, é um dos 3 tipos de modelos de formação, né? Que é o modelo chamado de Eitingon, que é um analista da primeira geração também, depois de Freud, e que basicamente implica nesse tripé, né? Que é da análise pessoal, que é extremamente importante, é a única forma da gente poder se lançar ao encontro de um outro psiquismo, de uma outra dinâmica, de alguém que sofre psiquicamente, é a gente ter familiaridade profunda, né, com o nosso inconsciente, com a nossa subjetividade, com o outro que mora em nós também, que nos habita e que é atravessado pela linguagem, né, e as armadilhas que a linguagem traz para todos nós. Então, e também a brasileira coloca como um 4º eixo, que é a experiência social, não é? A interação social através da psicanálise. O analista crítico é o analista que não tem crítico no sentido de criticar a cultura, né? Que não chega a se apagar, quando se apaga a cultura para o analista, né? Quando ele é crítico da cultura no sentido de apagá-la, de desconsiderá-la, é um analista que se torna um vazio ambulante, alguém que perde a sensibilidade, né? E perde o bonde da história do seu tempo, e a psicanálise como qualquer outra atividade cultural, é produto, impacta e é impactada pelo seu tempo. Bom, Lacan dizia, né, que antes renuncia a isso, portanto, quem não conseguir alcançar em seu horizonte e a subjetividade da sua época, né, que renuncia a isso no ofício de ser analista e, por que não intelectual, aquele que não tiver em conta os processos de disputa de poder e opressão da sua época, né? que são diferentes. Eu lembrei também, o Paulo certamente conhece, vocês talvez conheçam também, um texto que eu fui dar uma olhada por causa do encontro de hoje, que é um texto de um ex-presidente da Associação Psicanalítica Internacional, Otto Kemper, um americano, que é 30 maneiras de destruir a criatividade dos candidatos à formação psicanalítica. Ele enumera 30 formas de você detonar e erradicar a criatividade de quem estiver no processo de formação para tornar-se psicanalista, né? E um deles, entre outros, é a ideia da autoridade, que nunca deveria ser desafiada, a autoridade dos analistas mais velhos, né? Que não deve ser desafiada pela inquietação, pela curiosidade, pelo brincar, pela ingenuidade das pessoas que começam a fazer formação. Terminando, então, né, eu queria também dizer que eu estava me referindo à minha sociedade, que nesse momento está com as inscrições abertas, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, até o dia 15 do mês que vem. E aqui em Friburgo, quer dizer, o Paulo agora vai passar um tempo maior agora, eu espero, eu conversei com ele a respeito, eu espero que o Paulo e eu estejamos juntos também, representar de alguma maneira a nossa sociedade aqui na Serra. E eu, talvez o Paulo, vamos ver depois o que ele vai dizer, mas enfim, também quero divulgar isso. Eu estou abrindo duas vagas para análise para a formação, né? Uma dentro das bolsas, da cota de bolsas para pessoas dentro do projeto racial social da brasileira, que são pessoas pobres, pretas, migrantes, né? Na realidade, refugiados, né? E indígenas. Quando eu falo oferecendo uma vaga, isso não libera, evidentemente, a pessoa tem que fazer um processo de entrevistas e de seleção. Então, uma vez que ele passe pela seleção, em Friburgo, eu vou oferecer uma vaga para análise para fins de formação. E a outra vaga para pessoas que queiram
fazer a formação nessa instituição, né, que também implica numa ida ao Rio, quer dizer, tem atividades presenciais, outras online, e a análise, que é o processo mais intensivo, poderia ser feito aqui em Friburgo. Tá? É isso aí, quer dizer, eu acho que eu até decidi um pouco do tempo, mas eu queria ouvir vocês e questões que tenham surgido, né, na cabeça de vocês, no processo, no caminho que vocês têm seguido na formação, e vamos trocar um pouco, né, trocar figurinhas aqui, que vai ser muito bom. Obrigado. Não. Ah, mandou. Pode ser? Alguém mandou uma mensagem ali. Alguém mandou uma mensagem. Olha a tecnologia participando, ou nos desafiando aqui, né? Ah, é uma pessoa agradecendo e dizendo que vai precisar se retirar da sala. Tá. Quem é? Eu fiquei aqui muito capturada pela pergunta do início, né? Não lembro exatamente qual, mas no sentido de se todo mundo pode, qualquer pessoa pode ser analista, alguma coisa assim. Eu fiquei associando muito a questão da arte, essa ideia de que a psicanálise é um tipo de arte, e aí fiquei aqui fantasiando sobre o lugar do analista como um lugar associado a essa de arte mesmo, né? Porque quando a gente está diante de uma obra de arte, a gente dispõe do nosso corpo para o afeto, né, que aquela arte nos provoca. E quando a gente está diante de um paciente, é um pouco disso. A gente está ali disposto, dispõe nosso corpo, nosso inconsciente, para o que aquele outro vai trazer e o que o outro também está disposto a receber da gente, né? E, de alguma maneira, todo mundo pode ser artista, né? Todo mundo pode produzir alguma coisa nesse sentido. Agora, sustentar esse lugar, eu já não sei. E aí a cena que você traz no início, né, de ter ido lá, conversar com as pessoas e depois ficar preso. Eu fiquei associando esse lugar do analista como artista. Porque, assim, todo mundo pode produzir, né, claro, mas ficar nesse lugar, às vezes, pode ser muito angustiante. Sustentar pode ser muito gostoso, uma conversa, né, mas pode ter muita angústia também. Mas, enfim, foi isso que eu... Alguém tem outra questão? Vamos... Eu fiquei pensando nesse contato aí com a loucura, né, com o louco, né, que também fez parte da minha trajetória, né, e quanto que, se a gente for pensar de início, né, da vida de um profissional, de um psicanalista, de estar nessa escuta do estranho, né, na escuta do que você não reconhece, do que é trabalhoso para compreender, né? A loucura, ela traz muito isso, aquele discurso desconexo, né? E aquilo que atravessa, de alguma forma, né? O discurso do outro. E esse trabalho, porque é muito fácil, pensando no consultório, é muito fácil você estar diante de um paciente e você escutando a historinha dele, né? E você está ali absorvido pela história que ele está trazendo. E quando a gente pensa no discurso da loucura, né? É um discurso totalmente desorganizado. E o quão trabalhoso é para você poder observar o sujeito que está aparecendo ali em algum lugar, né? E quanto que você tem que estar atento a isso, que você precisa estar ali envolto nesse lugar junto com o sujeito. Né? Eu vou fazer 2 comentários e quem tiver também pensando em outras questões, traga, porque vai ser muito bom. Bom, a relação, né, Pamela, entre arte e psicanálise é uma relação pensada há muito tempo, aproximações, diferenças, não é? O que é técnica, o que é intuitivo, o que é artesanato, né? Enfim. E eu acho que há aspectos de aproximação, né? Vamos pensar um pouco
desde o berço da psicanálise, né? Freud era uma pessoa que admirava a arte e a cultura de uma maneira geral, né? Que, mais do que acessórios ou inspiradores, foram elementos fundantes da psicanálise, né? Freud, especialmente quando a gente pensar na literatura como uma forma também de expressão artística, de alguma maneira, de expressão criativa, né? Freud dizia que, muitas vezes, os escritores se antecipavam a questões que ele próprio ia descobrindo depois, né? O estudo dos mitos, a própria questão do Édipo, a coleção arqueológica do Freud. Eu tenho um livro lá que eu comprei, inclusive, no Museu Freud, em Londres, que é uma coleção riquíssima, riquíssima no sentido da criatividade da história e também, do ponto de vista até do valor, né? A coleção tem um valor incalculável, né? Então, eu acho que a arte, a literatura, as expressões culturais, a psicanálise é uma criação da cultura, não é? E a ela deve voltar de alguma maneira e com ela deve dialogar, não é? Acho que isso tem uma certa semelhança com o que a Poliana traz da loucura com a arte e a psicanálise, não é? Então, eu acho que a desorganização mental, a gente podia, não só do louco, né, mas a gente podia pensar que a criação artística, uma das formas da gente pensar, né, é que o artista ele reconfigura, não é, realidades, formas predominantes de saberes e fazeres instituídos. Então, ele reorganiza, ele vê adiante, né? Ele fragmenta para reorganizar de uma outra maneira. Isso tem muito a ver com a arte também. Ontem eu vi uma expressão que dizia que o mundo da costura, né? Que a psicanálise é muito mais uma moda de alta costura do que prêt-à-porter, né? Alta costura não necessariamente ser caro, de ser uma coisa, um produto de consumo para a elite, né? Mas é alguma coisa que é estranha, muitas vezes. A gente vê que os desfiles da alta costura é uma coisa que não tinha sido pensada antes. Quem vai usar uma coisa dessas? Mas que é a moda conceitual, né? E o prêt-à-porter é aquela coisa já industrializada, já igual para todo mundo, né? Então, acho que a gente é um tanto artífice, né? Nesse sentido de poder nós também nos desorganizarmos em contato com o paciente e, junto com ele, ir buscando formas de reorganização, de compreensão, de elaboração e de criação de novas realidades mentais, novas possibilidades, se possível, mais plásticas, mais criativas também. Então, acho que a gente liga um pouco o que a Pamela estava falando com o que você disse também. Eu acho que é muito interessante. O cinema, atualmente, psicanálise, é um tema dos institutos, dos grupos que estudam psicanálise, né? E a psicanálise é muito usada para a compreensão da obra artística também. Então, as relações são múltiplas, né? Eu fiquei pensando nisso que a Poliana falou, sobre o discurso organizado do paciente clássico de consultório, digamos assim, né? Eu fiquei pensando no perigo disso também, né? Desse narrar uma história de uma forma muito organizada enfim, e do quanto a gente precisa buscar isso também que há de desorganização dentro desse sujeito, assim, né? Eu estava falando que há de louco dentro de nós, eu acho que é um pouco isso, né? O que tem de desorganizado dentro desse sujeito que está diante de nós e que talvez ele esteja querendo mostrar ali o oposto, né? Olha como eu tenho controle sobre, olha como é tudo, né, muito esteticamente bonito e organizado. E eu acho que a busca da análise é muito isso, né? Encontrar o que tem de torto, o que tem de avesso, o que tem de desorganizado e se dar conta de que não dá para organizar tudo mesmo, né? E se encontrar com isso, assim, né? Queria falar, posso? Sim. Eu vou falar a partir daqui de uma pergunta que foi feita aqui
porque eu estou com o chat aqui, então eu não sei se vocês têm aí a pergunta. Lê para a gente, por favor. Tá, eu vou colocar aqui, então. Bom, boa noite, é Roberta que fez essa pergunta. Depois que se inicia a formação para ser um psicanalista, quanto tempo depois o analista estará preparado para atender? Bom, eu vou levar em conta essa questão. Bom, eu acho que o Carlos levantou muitas questões e eu fiquei assim, onde que eu posso contribuir um pouquinho para essa história do tornar-se analista? De fato, o meu contato com a psicanálise já vem de muito tempo, né? Não vou entrar nos detalhes, né? Mas sabendo que na formação, como o Carlos levantou, tem o tripé, né? Da supervisão, da análise do curso teórico. E ele falou ainda da parte da coisa da social, né? Atual. Mas eu vou levantar uma questão específica, que é aquela com a qual eu trabalho dentro da formação, né, do Instituto de Psicanálise, que é a observação de bebê, que tem muito a ver com essas questões que estão sendo levantadas. O curso de observação mãe-bebê, eu não quero estender muito no assunto, mas ele tem uma formulação muito simples. Se acompanha um bebê 1 hora por semana no seu ambiente, em geral, sua casa, né? E simplesmente se descreve o que acontece ali e depois leva para um grupo para discutir. A proposta desse curso é no primeiro ano da formação, então não se leva em conta nenhuma teoria. Então, o que está se propondo exatamente é poder experimentar essa situação emocional, tentar descrevê-la. Só para lembrar aqui, o Carlos falou da literatura, do Freud, né? O Freud recebeu, o único prêmio que ele recebeu foi em literatura, né? Na Alemanha, acho que um prêmio Goethe, que tinha lá nos anos 30, que ele recebeu o prêmio, que ele escrevia bem, e isso, graças a isso, a quantidade de coisas escritas também que a psicanálise se desenvolveu, né? A quantidade de volume. Mas, voltando à questão da escrita, essa escrita é um aprimoramento da observação. Mas o que se observa, afinal? Nós estamos falando de escuta, né? Eu posso levar isso para a questão da observação. A observação não é? A observação está em contato com a experiência e você vai descrever essa experiência e vai ver como é que você escreve essa experiência e debate sobre essa experiência e vai vendo o que o observador, aluno, né, no caso, ele responde a uma situação. Então, nós estamos observando o não verbal, né, a construção de um verbal a partir de uma interação, o não verbal, um pré-verbal, o não verbal que vai continuar não verbal, né? Hoje mesmo estava lendo um livro sobre acalanto e horror, falando sobre as cantigas, um trabalho sobre a questão do ritmo, da música e também do horror, que é a cuca que logo vai pegar, aquelas coisas que são usadas para fazer uma criança dormir, que tem uma fala horrível, às vezes, né? E um ritmo, uma melodia ali que faz adormecer, né? Então, não vou entrar nessa questão, mas só para falar de um lado não onde a fala está presente, mas a fala está existindo de um modo e o acalanto, que é aquele contato ali da mãe com o seu bebê ou outro cuidador qualquer, não pode ser pai, pode ser qualquer outra pessoa que estiver ali. Nós nos acalentamos muitas vezes através de uma música que a gente fala, né? A gente vive isso, consciente ou inconscientemente, a gente tenta fazer isso. Mas é só para colocar a questão da preparação, na minha opinião, né? A preparação fundamental, de fato, é essa repercussão emocional e você observar como isso repercute em você, que é através da análise, que pode ser uma coisa analisada no sentido de um set específico ou a própria avaliação que a pessoa faz de uma experiência. Nós podíamos estar aqui fazendo uma avaliação de cada um nós dessa experiência aqui, né? Que é uma experiência emocional também, mas nós não estamos fazendo análise de grupo, então não vamos discuti-la. Mas eu posso pensar como isso repercutiu aqui em mim, por que repercutiu,
não necessariamente junto à experiência, mas depois também, né? Então, eu estou resumindo a ideia, a pergunta foi quando você vai estar preparado para atender? Eu não sei essa resposta, mas eu acho que as pessoas têm que descobrir isso. Institucionalmente, tem uma definição lá. Você pode pegar pacientes a partir de uma certa data, com supervisão, etc., etc., etc. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando da pergunta não institucional, né, da data que a instituição autoriza. Eu considero até a atividade que o Carlos lembrou aí, que eu coordeno, que é a observação, né, onde eu fico com os alunos em pequenos grupos, várias outras pessoas, né, em vários pequenos grupos, onde as observações são discutidas e as pessoas vão ter uma experiência que eu acho pré-clínica. Pré-clínica porque é uma experiência de observação, você não está obrigado a interferir, a comentar e falar. Obviamente, isso é um treinamento de observação também, né? Mas não é de intervenção no sentido do termo. Né? Não é, você não vai lá, apesar de estar interferindo no ambiente. Né? Interferindo porque sua presença é bem-vinda, em geral, quando é aceita lá e você continua, e tem um fator importante, assim como seria uma amiga, uma mãe, uma avó, no caso, né? Uma comadre, né? Qualquer que fosse a pessoa nesse ambiente interno. Só para terminar, então, eu estou falando desse tempo, que é o tempo de tornar-se, que é um tempo que, de fato, o início você pode até definir, mas quando termina isso, você não sabe. Eu acho que não termina, né? É igual uma definição que eu vi de adolescência. Você sabe quando começa, mas não sabe quando termina. É uma coisa assim. Mas, só para terminar aqui, essa questão de observação é muito interessante, eu vou contar uma pequena experiência no consultório. Um paciente muito desesperado, jovem, 20 e poucos anos, muito desesperado, falando em suicídio, falando em desespero, dificuldade de encontrar sentido na vida, valor na vida, né? Ele, no final da sessão, ele observa, debaixo do sofá aqui, o que ele achou que fosse um inseto. E ele falou, e aí, mas que inseto? Porque de uma outra vez tinha surgido uma barata dentro do consultório enorme, e eu tive que fazer uma intervenção para assassinar a barata, para nos livrar desse problema. Eu falei, outra barata, né? Aí ele não viu nada, ele viu esperança. Como é que vai ver uma esperança aqui dentro do consultório? Aí ele falou, mas eu só fui perceber isso no final da sessão, mas ele estava saindo, né? Eu falei, vem aqui, vamos falar sobre esperança. Mas ele estava com esperança. Então, eu acho que a fala era desnecessária. E a de esperança, não estou dizendo que ela foi um trabalho feito ali, foi um trabalho dele falar de alguma coisa. Eu nem me lembro do que eu falei, mas, enfim, eu acho que a esperança estava lá pequenininha, num cantinho, e que ele pegou ali na sessão. Então, eu acho que muitas das coisas que nós fazemos como terapeuta é gerar esperança, que a gente tem também, né? Tem que ter esperança. Né? É isso. Você ia... Alguém perguntando, eu não estou conseguindo. Obrigada pela explicação. Tá. Foi a... Você ia matar a esperança do paciente, Paulo. Eu tinha que tomar cuidado. Matar a barata, mas não matar a esperança. Pois é. Olha, eu acho que... vou pegar esse gancho, né? Quer dizer, eu fiz também, no meu processo de formação, eu observei um bebê recém-nascido, até completar um ano, fui convidado para a festa de aniversário, não é? Desse bebê, com 1 ano de idade. Foi uma experiência riquíssima, né? Que inclusive tem uma instância grupal, né? A gente participa de um grupo, o Paulo é supervisor de um desses grupos, e todos trazem as suas observações. Então, eu acho que, por exemplo, a esperança nesse caso, não sei se eu posso fazer um paralelo, mas a esperança de encontrar uma mãe estranha que autoriza a sua entrada na intimidade do lar dela para alguém, claro que alguém apresenta, da sociedade brasileira, psicanálise, alguma coisa assim, e a gente passa a conviver com alguém, quer dizer, já é um ato de esperança, primeiro a mãe ter tido um filho, né?
Depois, ela autorizar que alguém entre, que isso vai ser uma coisa boa, né? Por parte do estudante, que está em formação psicanalítica, é também uma esperança, porque o que eu vou fazer aqui é desconfortável, né? Inicialmente, impactante. O que isso vai trazer para mim? Que sentido tem isso? Né? Então, essa confusão, essa desestabilização, não sei se o Paulo concorda, marca muito essa experiência, muita gente resiste a essa atividade, ela é obrigatória na formação brasileira, né? E aos poucos a gente vai compreendendo que a gente, mesmo calado, mesmo sem oferecer uma orientação, algumas vezes as mães pedem que a gente intervenha, explique alguma coisa, e a gente, na medida da boa educação social, deve entrar o menos possível. Então, o processo se desenvolve internamente, no observador, né? E depois um processo inicial de elaboração através da escrita, porque todos os encontros devem ser escritos e levados para o grupo. Escritos depois. Diga, Paulo. Escritos depois da observação. Você vai embora, vai para sua casa e escreve o que você observou, né? Mas eu acho que a esperança é extremamente importante no ofício de ser analista, não é? A gente recebe situações cotidianamente, né, nos consultórios, vários de vocês já estão trabalhando, sabem do que eu estou falando, marcado pela desesperança, pela desagregação, pela agressão, pela violência, né? E a gente ali, o que eu vou fazer, onde isso vai me levar, isso, né? A descrença frequente, não é, nesse contato, né? nesse ofício, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar se a pessoa veio procurar você, se coloca você em determinado lugar, se retorna ao seu consultório, se te paga de alguma maneira, né? Ele está investindo, ele está com alguma ideia de que alguma coisa há de acontecer a partir daquele encontro, né? E uma questão institucional que eu associo a essa também, que um dos autores, não me lembro que fala a respeito, acho que foi o Chevret, que é um analista francês, né? Ele diz que a instituição ajuda ao analista permanecer analista. Então, o acolhimento, a troca com os pares, a troca com os mestres, um lugar de circulação do saber, de interação com outras instituições, é uma experiência acalentadora, né? E contenedora dessa disrupção que você estava falando, que é permanente, deve ser, né? Eu acho que quando a gente, ainda hoje, um colega estava comentando que um paciente que estava atendendo, ele era muito agradável de ser atendido. E nós discutimos ainda hoje sobre isso, né? Do paciente agradável, do paciente que você fica esperando para chegar a hora. A gente tem que estar muito atento a isso, né? Confortável. O conforto, né? Eu não acho que a gente também tem que criar questões forçadas, né? Para desorganizar. A desorganização é uma experiência humana primitiva, espontânea, né? Mas ter a esperança, e eu acho que o mesmo verbo, né, de esperar e esperança, poder esperar esse tempo de construção de significado, de digestão do que está acontecendo, acreditando que isso vai levar a algum lugar que a gente não tem garantia, não tem certeza, né? E muitas vezes a gente é tomado por uma tendência de desistência, que também é natural, né? E que a gente precisa, ao contrário do paciente, sempre que possível, né? Não é uma questão que a gente possa dizer que é obrigatória, conter na gente, transformar na gente, para que o processo siga adiante, né? Ô, Carlos, então, você falou já está terminando, mas eu me lembrei da questão que você entrou numa casa de repouso, que é o lugar mais turbulento do que um lugar desse, e não uma outra extensão, numa outra escala. Eu acho que o conforto que a gente tem no consultório é enganoso, né? Que é um lugar de turbulência. Eu acho que turbulência é a experiência que acontece quando as pessoas se encontram, que pode
proliferar em termos de crescimento ou não, né? A gente espera que consiga criar um ambiente de crescimento, de desenvolvimento nas pessoas que estão estagnadas em alguma coisa ou estão sofrendo. Não que a gente vai cortar o sofrimento, a gente tem que reduzir de alguma forma que ele se torne tolerável, né? Como suportar coisas que sejam turbulentas, mas que fazem parte da vida, né? E que não temos como fugir delas, né? Não temos fugir é ficar sem mente, né? Só uma coisa assim, um comentário final é que nada mais convincente da riqueza do processo de análise do que a gente viver, né, as turbulências nossas, pessoais, né, nossas disrupções, etc., e poder perceber que a análise, de fato, transforma, em uma medida maior ou menor, né, essa confusão e essa dor mental na própria carne, na própria alma do analista, né? E, como contrapartida, a gente poder viver experiências com nossos pacientes, nos quais a gente observa essa transformação acontecendo. Né? Então, por isso, viver intensamente esse projeto durante um certo tempo, tem a ver isso com o desenho da formação psicanalítica, né? É a única forma. Freud falava sobre isso quando ele falava sobre a transferência, né? A gente vê diante da gente uma repetição, uma encenação, né? E uma transformação ali, vivenciada, experimentada pela dupla analista e analisando, sempre enriquecendo ambos e transformando simultaneamente o par analítico, né? Eu queria agradecer a presença de vocês que estão aqui, não é? De corpo e alma presentes, né? A nova diretoria, né, que está representada aqui, quem está à distância, o Paulo, em especial, que está, espero, retornando. Paulo, traga alguma coisa aqui para o nosso centro de estudos também, contribua, né, como membro convidado, né? Então, vai ser muito bom contar com você. Obrigado, e eu agradeço aqui também a receptividade, porque eu acho bom retomar aqui, já que eu escolhi ficar em Friburgo um pouco mais de tempo do que eu ficava habitualmente, né? Que eu tenho uma relação com Friburgo, obviamente, familiar, de estudos aí, né? A minha história com psicanálise está em Friburgo também, né? De adolescência e tudo mais. A gente pode pensar no centro de estudos com Podemos. o Paulo, né? Claro. Gente, obrigado. Podemos encerrar? Sim. Podemos? Gente. Tá bom? Tchau para vocês. Obrigado pela Obrigada. presença. Até logo.